Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 22, Parte 1. O Furto do Nosgorion. O Conto do Pergaminho e seu segundo portador. Outrora, os mortais foram puros e inocentes. Viveram em comunidade, em paz e harmonia. Eram simplórios, porém bastante nobres. Não havia maldade, nem inveja, nem qualquer indício de sombra no mundo. A tempestade vespertina varreu com os males de Nosgor, e o dragão Lomendir era apenas uma obscura e vaga lembrança. Os corações ainda eram benevolentes e altruístas. As pessoas, muitas vezes, doavam-se para ajudar a seus semelhantes. Contudo, a partir da descoberta do Nosgorion, as pessoas começaram a mudar drasticamente. Talvez o aparecimento do manuscrito sagrado não tenha sido o fundamental fator para que isso ocorresse. No entanto, foi propagada a existência do pergaminho entre todos os mortais, e isso causou uma grande inquietação geral. Zarus preferiu desaparecer da vista de todos, pois não gostava de ser reconhecido como profeta. Além disso, o elfo guardião do Nosgorion percebeu. Os indivíduos à sua volta começavam a alimentar diferentes emoções em suas mentes e corações. Este conto narra o roubo do Nosgorion e o que aconteceu ao sábio que, ao invés de textos e inscrições, enxergava caminhos. A prosperidade reinava em todas as regiões da terra de Nosgor. No norte do continente de Nosgard, os humanos reconstruíram seu vilarejo após a destruição causada pela fúria da grande tormenta divina. Na região leste do continente, ao norte da floresta de Aldaril, os anões reestruturaram seus lares aos pés das montanhas de Grim, reergueram as minas de Kelkard. Os elfos permaneciam serenos em meio às suas casas na floresta. Os gigantes mantinham-se reservados no topo das montanhas no sul. E os dragões prosseguiam invisíveis aos olhos dos povos da terra firme, distantes e circunspectos. A tríade, como foram chamados humanos, elfos e anões, uniu-se para expandir seus territórios e transportar habitantes para o outro lado do mundo. Com o crescimento da produção do vilarejo de Brava Margem e com o aumento da mineração de joias preciosas de Kelkard, humanos e anões, unidos, produziram uma frota de 5 navios para cruzarem o Grande Oceano, na busca por novos horizontes. Os elfos, grandes sábios e estudiosos, auxiliaram com um forte apoio intelectual. Uma grandiosa expedição levou inúmeros desbravadores ao outro lado do oceano, para o continente de Goregard. Além de bravos e corajosos membros, a expedição contou com a presença de pesquisadores e estudiosos. Os dias foram longos e a viagem cansativa. Contudo, após 7 dias navegando, a Frota da Esperança vislumbrou 2 grandes colinas, cercadas de uma mata silvestre eminente. Eles haviam alcançado a atual ilha de Portos. Após desbravarem a ilha, os expedicionários seguiram viagem rumo ao leste, ao grande continente. Logo, os navios alcançaram o território de Goregard. Contudo, a expedição não pôde atracar os navios na costa, pois se depararam com gigantescas paredes de rocha
que envolviam toda aquela região litorânea. A expedição rumou ao sul, costeando o continente, buscando uma forma de adentrar as vastas e desconhecidas terras de Goregard. Após mais um dia de navegação, o cenário foi alterando-se. As grandiosas paredes de rocha sumiram e deram lugar a uma ampla floresta verde. Ao seu lado, um largo e caudaloso rio desembocava ao encontro do mar. Eis a porta de entrada às terras do leste, bradou Argaland, o capitão mor do maior dos navios. Rio acima, os desbravadores acompanharam as belas e exóticas paisagens da nova terra. Em uma margem do rio havia uma densa e grande floresta. Na outra, uma longa e dourada planície. 28 dias. Esse foi o tempo necessário para a expedição, guiada pela Frota da Esperança, encontrar um bom local para fixar-se em solo desconhecido. Às margens norte do Rio Azul, a comitiva de humanos, liderados por Argaland, filho de Artongil, instalou-se e ergueu Selfíria, o primeiro povoado de Goregard. Os anões, guiados por Sigyn, filho de Nalin, seguiram para o sudoeste, para as montanhas de Edol, onde fundaram as minas de Edolon. E os elfos, orientados por Erongil, filho de Nevitilion, seguiram para o sul, em direção da floresta. Lá ergueram o vilarejo élfico de Bergondil. Alguns pássaros mensageiros foram enviados até Nosgard. Quando os animais levaram as notícias do leste para o oeste, Zarus, o guardião do Nosgorion, decidiu partir para Goregard. Pouco tempo mais tarde, outros navios cruzaram o grande oceano. O elfo Zarus estava bastante motivado para afastar-se das multidões. Ele considerava sua função muito importante. Contudo, a fama disseminada entre os povos de que era um profeta o deixou bastante perturbado. Zarus partiu para a floresta de Bergondil, onde viviam alguns amigos. Ganduil era um dos anciões de Nosgor, tal qual Zarus. O velho elfo era um importante amigo do guardião do Nosgorion e de Nevitilion, senhor dos elfos. Ganduil era, bem como o líder dos elfos, um grande confidente e conselheiro de Zarus. Muitas vezes, o guardião procurava o amigo para discutir suas dúvidas acerca de confusas inscrições surgidas no pergaminho. Contudo, houve ocasiões em que Zarus simplesmente recorreu a Ganduil para um desabafo. Em certa ocasião, Zarus revelou ao amigo seu intenso desejo de se desfazer do Nosgorion e retirar o pesado fardo de seus ombros. Ganduil foi claro e sensato. Convenceu Zarus de não cometer tal equívoco. Se os criadores lhe escolheram para esta tarefa, é porque somente você tem capacidade para realizá-la, meu caro amigo. Zarus concordou. O guardião do Nosgorion percebeu o quão enevoada estava sua mente. Os fatos decorridos no passado, a fúria de Lomendir e a grande tempestade, o deixaram bastante perturbado. Ele precisava de um longo repouso. Zarus necessitava distanciar-se de tudo e de todos, para que seus pensamentos pudessem se organizar novamente. Entretanto, para a surpresa do elfo guardião, algumas palavras proferidas por Ganduil
foram bastante perturbadoras. E se você confiar o Nosgorion a mim, por enquanto, até você se restabelecer por completo, disse Ganduil, bastante sincero e despretensioso. Penso que não seja necessário, caro amigo, respondeu Zaros prontamente. Partirei logo e em breve retornarei. Em pouco tempo voltarei a me sentir melhor. Assim, Zaros retirou-se. O guardião do Nosgorion esteve no vilarejo de Selfíria por pouco tempo, mas logo seguiu sua viagem, rumo ao norte de Goregard. Algumas regiões continuavam inexploradas, porém, Zaros caminhou por regiões abertas, sem nenhum perigo à espreita. Em certo dia, Zaros acampou sob a luz da lua, às margens do Rio Longo, no norte de Goregard. Havia algum tempo que o elfo nem ao menos olhava para o Nosgorion. Ele mantinha o pergaminho sagrado em segurança, em meio a diversos outros manuscritos, todos dentro de uma larga bolsa de couro. As emoções de Zaros se misturavam em sua mente e coração. Em dado momento, o elfo sentia bastante receio sobre o que poderia surgir no pergaminho mágico, caso o abrisse novamente. Em outras ocasiões, Zaros era tomado de uma grande euforia e, logo, sentia uma grande vontade de abrir o Nosgorion, apenas para uma pequena espiadela. Não! Esbravejou Zaros para si mesmo. Este ainda não é o momento. Embora lutasse consigo, o guardião do Nosgorion acabou cedendo à sua curiosidade. O pergaminho foi desenrolado novamente, pela segunda vez, desde a passagem da tempestade vespertina. O texto, desta vez, não foi nem um pouco evidente. As inscrições, transcritas literalmente do Nosgorion, diziam: furto, audácia e escuridão. O ladino em um dia dourado virá, e se tornará audaz dentre sábios. Palavras não verá, apenas o caminho. Aos céus seus feitos ecoarão. Sua visão é única, porém a queda lhe abaterá. E na queda o audaz encontrará dor e escuridão. Para jamais vislumbrar a luz, para jamais enxergar caminhos. Ladino, audaz, caminho, disse Zaros ao vento. Este texto é bastante confuso, e a julgar pela forma que é exposto, possivelmente está para acontecer. No entanto, manterei este texto em sigilo até retornar de minha viagem para o norte. O guardião sacou uma folha de pergaminho em branco e transcreveu todo o texto profético do Nosgorion, como ele sempre fazia. Zaros decidiu que deveria seguir e não revelaria as últimas inscrições a ninguém. Nada o impediria de completar sua jornada para manter-se afastado das outras pessoas, pelo menos por enquanto. Zaros continuou rumando ao norte por mais 2 dias. Ele, enfim, encontrou-se com os Lagos Sussurrantes. Naquela noite, decidiu abrigar-se às margens do Lago Branco. O velho elfo não imaginava, mas o último texto lhe revelado pelo Nosgorion aconteceria muito em breve. Ganduil tinha um pupilo chamado Beleros. O jovem elfo era, desde muito jovem, bastante aventureiro. Beleros e seu fiel grifo, Galpes, praticamente cresceram juntos
realizando infindáveis peripécias. Os dois voavam de um lado a outro em Nosgard e rumavam para diversas regiões longínquas, sem ao menos avisar seu tutor. Porém, Ganduil jamais foi severo com as travessuras de Bellerus. Após partirem para Goregard, a fim de proteger o jovem, Ganduil proibiu que Bellerus e seu grifo desbravassem o continente. Segundo o velho elfo, muitos perigos estavam escondidos nas profundezas daquele continente. Contudo, naquele último dia, Ganduil mudou seu discurso a Bellerus. Ele poderia voar com Galpes por Goregard. No entanto, teria de realizar uma importante missão. Teria de seguir Zarus, e quando o guardião se distraísse, deveria roubar a bolsa que continha o Nosgorion. Bellerus assentiu e partiu. Em 2 diferentes noites, Bellerus aproximou-se do adormecido Zarus, de modo furtivo e silencioso como uma sombra. Discretamente, o jovem elfo conseguiu furtar 2 bolsas diferentes do guardião, uma em cada noite. No entanto, nenhum dos sacos de couro roubados continha o conteúdo correto. Assim, nas 2 situações, Bellerus retornou sorrateiramente até Zarus e devolveu os objetos furtados. Ele era um ladrão consciente de sua missão. Zarus carregava consigo 5 diferentes bolsas de couro em seus pertences. Além disso, o interior de cada uma delas continha inúmeros rolos de pergaminho. Apenas Zarus sabia qual era a bolsa mais importante. Bellerus não desistiu, embora não conseguisse muitas oportunidades para executar seu furto. Zarus tinha o sono leve. O mínimo ruído fazia o velho elfo acordar-se e observar em volta, procurando pela fonte do barulho. O jovem Bellerus decidiu então modificar sua forma de abordagem. Não mais atacaria na noite. O elfo ladino resolveu atacar sob a luz do dia. Ele muito pensou sobre como proceder. Contudo, a aproximação a Zarus foi mais fácil do que ele imaginara. Sob o forte calor do sol, Zarus seguia seu caminho, rumo às terras do norte. Bellerus enviou seu grifo Galpes aos céus para acompanhar o elfo guardião de longe. Enquanto isso, o jovem elfo de cabelos longos e negros pôs-se no caminho às costas de Zarus, na espreita, escondendo-se atrás de arbustos e pedras. A perseguição não perdurou muito. Com olhos e ouvidos atentos, Zarus percebeu que alguém o perseguia. Então, ardilosamente, o velho elfo preparou uma armadilha para apanhar o sujeito em seu encalço. Discretamente, em 4 de suas bolsas, Zarus pôs inúmeras rochas de diferentes tamanhos e formatos, com o intuito de deixá-las pesadas. E quanto à bolsa que guardava o importante pergaminho, ele escondeu dentre arbustos densos, nas proximidades do local onde parou para descansar. Em seguida, o guardião do Nosgorion recostou-se em uma árvore e fingiu adormecer. Bellerus, sorrateiro, aproximou-se do local onde Zarus dissimulava seu sono profundo. O ladrão observou as 4 bolsas e lançou-se silenciosamente sobre elas. Logo que tentou carregá-las, Bellerus percebeu estarem muitíssimo pesadas.
Zaros revelou-se e então apanhou o jovem elfo em flagrante. Muito bem, iniciou Zaros, altivo. O que temos aqui? Um ladrãozinho tentando roubar meus pertences? Sem jeito, Beleros tentou afastar-se, caminhando de costas. No entanto, acabou tropeçando em um pequeno graveto. Um forte estalo soou no local e, em seguida, uma longa rede de cordas caiu sobre o jovem ladino. Desculpe-me, senhor, disse Beleros desesperado. Estava procurando por comida. Estou perdido e tenho muita fome. O rosto de Beleros era muito familiar a Zaros, porém, o guardião do Nosgórion não conseguiu recordar-se de onde o conhecia. Eu não lhe conheço, rapaz, indagou Zaros, desconfiado. Você não vive em Bergondil? Sim, senhor, respondeu Beleros prontamente. Fui criado por Ganduil de Bergondil. Ele é um dos anciões. Mas é claro, bradou o guardião de súbito. Eu sabia que o conhecia. Você é o rapaz do grifo, não é? Por falar nisso, onde está seu grifo? Sim, sou eu, senhor. Beleros é meu nome, disse o jovem elfo, pouco à vontade. Meu grifo Galpes deve estar voando aqui perto. Zaros aproximou-se do rapaz para lhe retirar a rede que o mantinha preso. Deixe-me ajudá-lo, resmungou o velho elfo. O que está fazendo tão longe de casa, Beleros? Antes mesmo que o jovem ladrão pudesse responder, Galpes mergulhou do alto do céu e atacou Zaros. O guardião tentou se proteger, mas acabou sendo jogado no chão após a impetuosa investida do grifo. Beleros bradou para que o animal se acalmasse, porém Galpes rugia confuso e raivoso. Zaros acabou perdendo a consciência após bater com sua cabeça em uma rocha. Esta foi a oportunidade que Beleros almejava. Galpes arrebentou a rede que o prendia e, livre, o jovem elfo poderia roubar o pergaminho do guardião e fugir. Entretanto, Beleros sentiu piedade do velho elfo e resolveu ajudá-lo. Com a consciência restabelecida, Zaros foi bastante grato ao auxílio oferecido por Beleros. A partir daquele momento, os dois viajaram juntos, rumo ao norte. Zaros confiou a Beleros alguns segredos e explicou os motivos de ele estar se isolando do mundo. Estou indo para bem longe, caro rapaz, revelou Zaros, abatido. Desejo ficar algum tempo afastado das pessoas. Senti que o Nosgórion estava ameaçado na presença de todos. Temi pela segurança do pergaminho a mim confiado, e agora parto para um retiro distante. Beleros acompanhou Zaros durante alguns dias. O jovem elfo usava de poucas palavras para se comunicar, e jamais esqueceu de sua verdadeira missão: furtar o Nosgórion das mãos do guardião e levá-lo ao seu tutor na floresta de Bergondil. O grifo Galpes o seguia pelos ares, voando suavemente na companhia dos ventos. Em certa noite, enquanto Zaros dormia, Beleros vasculhou os pertences do guardião e acabou encontrando um pergaminho diferente. Uma estreita fita vermelha mantinha o pedaço de papel preso e enrolado. Tomado por sua curiosidade, o jovem e sagaz elfo desprendeu a pequena fita e leu o conteúdo do manuscrito. As belas letras de Zaros narravam um texto chamado Furto, Audácia e Escuridão.
Beleros leu o texto atentamente. Logo, foi surpreendido com a voz suave de Zaros, recém-desperto. Se interessa por textos, Beleros? Indagou o guardião, sisudo. Sim, mestre Zaros, respondeu o jovem elfo, pouco à vontade. Para ser sincero, eu estava procurando pelo Nosgorion. Tenho muita curiosidade de conhecer o pergaminho criado pelos deuses. Bem, iniciou Zaros, pouco desconfiado. Eu sempre mantenho o Nosgorion próximo de mim. Mas venha, deixarei que você dê uma pequena espiadela nele. O guardião revelou o pergaminho, abrindo uma bolsa que estava presa em seu ombro. O belo pedaço de papel sagrado foi retirado lentamente do interior da pequena bolsa de couro. Sua borda tinha detalhes em dourado. Sua fita era de um azul celeste, como a cor do firmamento em dias sem nuvens. Beleros ficou boquiaberto com a cena presenciada. Veja, disse Zaros, abrindo o pergaminho de frente para Beleros. Diga-me o que você vê inscrito na superfície branca do Nosgorion. Em breve, letras cinzentas deverão aparecer. Beleros manteve-se em silêncio, vislumbrado com o objeto diante de seus olhos. Não há nada, respondeu o jovem elfo, desapontado. Nem uma única palavra. Zaros voltou o pergaminho para si e espantou-se. Que estranho, resmungou o velho elfo. Isso jamais aconteceu antes. Nunca presenciei nada assim. Em toda a ocasião em que foi aberto, o Nosgorion exibiu alguma inscrição. O senhor está zombando comigo, disse Beleros, sentindo-se enganado. Este não é o Nosgorion. Não, é real, Beleros, interveio Zaros prontamente. Este é o verdadeiro pergaminho sagrado. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Deixe-me ver novamente, disse Beleros, tomando o pergaminho das mãos do guardião. O jovem elfo encarou o Nosgorion durante algum tempo. Então, Beleros foi surpreendido pela magia divina contida no pergaminho. Gradualmente, linhas e traços surgiam na superfície do pedaço de papel mágico, como se desenhassem figuras, imagens e lugares. Espere, disse Beleros subitamente. Linhas estão se formando, pontilhados e setas. Isto é um mapa. Pouco a pouco, as lembranças do último texto do Nosgorion percorreram os pensamentos de Zaros. Tudo fez sentido. Beleros era o sujeito descrito nas inscrições. Ele chegou em um dia ensolarado e não enxergou palavras, mas sim um caminho. Um mapa na superfície do Nosgorion. Zaros percebeu que deveria ter cuidado com Beleros. Está certo, disse o guardião, preocupado. Agora me devolva o pergaminho, Beleros. O jovem elfo recuou devagar. Vamos, Beleros, bradou Zaros, insistente. Deixe de zombaria e me devolva o Nosgorion. Beleros afastou-se um pouco mais. Zaros avançou na direção do jovem elfo. O jovem, então, segurou o pergaminho com força, como se desejasse rasgá-lo. Não se aproxime, mestre Zaros, bradou Beleros, em tom de ameaça. Fique onde está, caso queira este pedaço de papel intacto. Zaros manteve-se imóvel, temendo o pior para o tão estimado e importante pergaminho.
Acalme-se, meu jovem, disse o guardião, desesperado. Devolva-me o pergaminho de bom grado, e eu não o punirei. Sabe, mestre Zaros, iniciou o jovem elfo, a razão de eu ter lhe encontrado? Fui incumbido por mestre Ganduil para lhe furtar este pergaminho. Zaros ficou espantado com a revelação de Beleros. Espere, rapaz, interveio o velho guardião, atônito. Você sabe que não é correto roubar. Eu sei, respondeu Beleros. E para tanto, não o roubarei, apenas o tomarei por empréstimo. Não se preocupe, não levarei para Ganduil, como ele solicitou. Apenas seguirei o mapa. Em breve eu devolverei o Nosgorion ao senhor. Então, Beleros correu. Partiu em disparada para o topo de algumas grandes rochas presentes no local. Com um assovio do rapaz, o grifo Galpes surgiu altivo e imponente. Beleros montou nas costas do animal e seguiu, rumo ao destino trilhado no Nosgorion. Zaros ficou desolado. Ele falhou em suas responsabilidades e sentiu-se um tolo por 2 motivos. Não compreender as últimas inscrições do Nosgorion e ter confiado no jovem Beleros. O pergaminho sagrado incumbido a ele, infelizmente, havia sido roubado. Desorientado, Zaros procurou alguns amigos para tentar buscar o jovem ladrão e recuperar o importante objeto. Capítulo 22, Parte 2. A ruína da audácia. Ousadia, queda, escuridão, cárcere. A noite continuava dominada pela sombra, e o vento gélido soprava-lhe à face, nas alturas do céu de Nosgor. Beleros seguiu, voando às costas de Galpes, rumo à sua meta. Intrépido e audaz, o elfo seguia o mapa surgido no pergaminho, sem temores em sua mente ou coração. O jovem elfo estava bastante determinado a alcançar o destino expresso no pedaço de papel mágico. Ele acreditava haver uma razão especial para ele ter visualizado o pergaminho daquele jeito. As linhas e formas nascidas no Nosgorion remetiam ao grande e vasto mapa de Nosgor. Até este ponto, não havia nenhuma anormalidade no mapa delineado. No entanto, o que chamou a atenção de Beleros foi um ponto brilhante ressaltado. Era uma pequena marca de tinta cinzenta que parecia mover-se gradualmente pela representação gráfica de Nosgor. Há algo muito importante neste lugar, e eu vou descobrir o que é, disse Beleros ao seu inseparável companheiro, o grifo Galpes. O misterioso ponto indicado no mapa estava, naquele momento, além das Colinas Brancas, no extremo norte de Goregard, na região costeira do continente. Beleros jamais esteve naquela região, e pelo pouco que sabia, o lugar era inóspito e desconhecido para os estudiosos cartográficos, responsáveis pela elaboração e descrição dos mapas do mundo. Ninguém esteve naquela área antes, murmurou Beleros para si mesmo. Nada nos impede de sermos os primeiros, não é mesmo, amigo? O jovem elfo bateu de leve no pescoço de seu grifo. Galpes apenas grunhiu em resposta. O tempo correu depressa. Beleros alcançou seu objetivo ao amanhecer seguinte. Graças à grande agilidade de Galpes, o percurso perdurou menos do que levaria com um grifo comum. Ou grifos de estábulo, como o próprio Beleros
chamava os animais treinados para simplesmente voar de uma localidade a outra, sem nenhum melhoramento para torná-los mais velozes. A brisa litorânea da manhã era relaxante. A praia de areia fina e clara seguia ao longe, para o norte e para o sul. O mar azul estendia-se infinito e tranquilo para a imensidão do mundo, bastante favorável para um mergulho. Belleroos despertou um leve desejo de lançar-se às calmas e límpidas águas do oceano. Contudo, conteve-se e pôs-se a procurar o que havia despertado sua curiosidade. O ponto cinzento e brilhante, localizado naquela região do mundo, nitidamente demarcado no mapa do Nosgorium. Belleroos procurou de um lado a outro, mas nada encontrou. Então, resolveu desenrolar o pergaminho uma vez mais e observar o ponto em especial. O que, afinal, aquele sinal queria dizer? Para a surpresa do jovem elfo, a marca cinzenta havia se deslocado um pouco na direção do mar. Belleroos então retornou às costas de Galpes e dirigiu-se para a faixa costeira do mar, buscando pelo indício desconhecido. O elfo e o grifo voaram em círculos sobre o oceano, na região destacada no mapa. Depois de muito observar, para os ares e para o mar, Belleroos desistiu de sua busca e voltou para a praia de Areias Claras, onde esteve parado antes, observando a região. Após desmontar das costas de Galpes, Belleroos jogou-se na areia e ali permaneceu para refletir. Ele estava bastante confuso com os acontecimentos. Por fim, tratou de desenrolar o Nosgorium mais uma vez, na esperança de encontrar algo que não tivesse chamado sua atenção anteriormente. Belleroos observou o mapa com muito zelo. Seus olhos corriam por onde seu dedo indicador apontava. Visivelmente, o mapa não tinha nada extraordinário, com exceção do ponto cinzento brilhante, localizado em alto mar, próximo de onde o elfo estava. Contudo, desta vez, Belleroos percebeu a presença de 4 belas figuras. Elas estavam aí antes? Murmurou Belleroos para si, questionando-se da existência das 4 figuras. No canto superior esquerdo do mapa surgido, no Nosgorium, havia a representação de um sol. No canto oposto, diagonalmente, havia o desenho de uma lua, ao que parecia em sua fase nova, fina no centro e alongada nas extremidades. Na borda superior direita, acima da lua, havia o desenho de uma nuvem, e por final, no canto inferior esquerdo, sobre o desenho do sol, havia a figura de uma estrela de 5 pontas. Belleroos, atento, observou as figuras por algum tempo, e logo obteve uma correlação dos fatos. O que procuro não está nem aqui, nem no fundo do mar, deduziu o elfo de maneira perspicaz. Está no alto do céu, além das nuvens. Em um salto, Belleroos enrolou o Nosgorium, o guardou em sua bolsa e montou nas costas de Galpes novamente. Ele olhou para o alto do firmamento e percebeu. Não havia nuvem alguma na vastidão azul. No extremo horizonte, o mar e o céu pareciam se fundir em um só. Então, Belleroos agitou as rédeas de Galpes e alçou o vôo ao alto. Aos poucos, à medida que subia e distanciava-se da terra firme e do mar, Belleroos vislumbrou uma pequena e alva nuvem no topo extremo do céu. O vento soprava ruidoso e intenso lá em cima. Enquanto se erguia rumo ao topo do mundo,
Belerus perguntou-se qual seria seu destino no alto do firmamento, acima de todos os mortais de Nosgor. Poderia ele retornar após alcançar a misteriosa conclusão de sua incrível aventura? Além disso, outra questão surgiu nos pensamentos do elfo. Haveria um teto no fim dos céus ou ele cairia na vastidão do universo, na proximidade das estrelas? Belerus subiu e subiu. Escalou os ares até vislumbrar a mesma nuvem, antes pequena quando vista de longe, agora imensa, vasta. O que há além dessa grande nuvem? Indagou o elfo, curioso, continuando seu caminho para o ápice dos céus. Para espanto e perplexidade de Belerus, sobre a nuvem erguia-se uma imponente e magnífica construção. Belos e grandiosos muros, paredes altas e pomposas, janelas largas e brilhantes. Todas as estruturas eram de cor celeste e pareciam ser feitas da mais pura e sublime matéria. O jovem elfo sobrevoou o local em círculos, a fim de admirar o belo cenário composto pelo majestoso edifício. A construção era carregada de magia e parecia estar repousando sobre a grande e alva nuvem. Mas que lugar é esse, Galpes? Perguntou Belerus, encantado com sua visão. Do outro lado da grande estrutura, um local parecia ser o frontispício, unido a uma porta. Grandiosa com arcos dourados era a porta. Oferecia boas-vindas aos recém-chegados. Grossas e longas correntes presas à nuvem estendiam-se ao longe, e para maior surpresa de Belerus, na extremidade de cada corrente, 5 imponentes dragões de prata realizavam o trabalho de tracionar a nuvem e o palácio sobre ela. "Minha nossa!" exclamou o elfo, compreendendo o que observava. "Este lugar só pode ser o Palácio Celeste de Gildain. O ponto em destaque no mapa do pergaminho indica onde se localiza a morada dos criadores." Belerus era apenas um pequenino ponto comparado à imensa construção diante de seus olhos. Por alguns instantes, o jovem elfo não acreditou em que sua visão vislumbrava. Ele estava, realmente, diante da entrada da Casa dos Deuses. As emoções em sua mente e coração misturavam-se em um misto de euforia, temor e perplexidade. Contudo, 2 sensações em especial se sobressaltaram, e elas foram as principais responsáveis pela ruína de Belerus: a curiosidade e a audácia. "Já que estamos aqui, Galpes, vamos entrar e dar uma espiadela", murmurou Belerus. "Afinal, não temos nada a perder." E assim foi. Belerus adentrou a voo o grande portal dourado de Gildain. No interior do palácio, o jovem elfo deleitou-se com tanta beleza estampada pelos corredores e largos salões. No final de um longo e amplo corredor, havia uma sala de formato redondo. No centro da grande sala redonda, uma fonte de águas límpidas e transparentes erguia-se altiva e bela. Em torno da fonte, 5 belos assentos estavam colocados altivamente. Além da grande fonte, estava uma bela porta, tão grandiosa e imponente como a entrada principal do palácio. "Aquele deve ser o portal para as terras imortais", pensou o elfo. "E estes, os tronos dos deuses." De repente, um forte ruído ressonou no local. A porta às costas de Belerus estava se fechando. Belerus tentou agitar as rédeas de Galpes para se esconderem ou fugirem, mas era tarde demais. A porta cerrou-se. Uma intensa luz preencheu toda a sala. Galpes, acuado, grunhiu assustado e derrubou o elfo de suas costas. Caído, Belerus fechou rapidamente seus olhos. Eles começaram a arder fortemente.
Galpes parecia ter se afastado do local, amedrontado com a repentina chegada ao local. Então, uma ríspida, porém suave voz feminina ecoou nos ouvidos do elfo. Como ousa adentrar a morada celeste, mortal? De todas as criaturas, jamais pensei que sua raça fosse capaz de tal atrevimento. Pelos céus, esta deve ser a deusa Lúthien, pensou Beleros, atônito. Sua fala é doce e terna como a melodia de uma alegre música, deduziu o elfo, ainda de olhos fechados. Houve um silêncio, e então o ruído da porta, abrindo e fechando-se novamente, ressonou. Beleros tentou falar, porém, para seu espanto, nenhum som saía de sua boca. É melhor nem tentar nos ludibriar com sua ladainha, pequeno elfo, disse o segundo deus, de voz masculina, grave e áspera. Não somos tão fáceis de enganar como o guardião do Nosgorion foi. Este, possivelmente, é o deus Ressael, temperamento rígido como uma rocha e a voz impetuosa como um terremoto, pensou o elfo, temeroso por seu destino. Serei castigado severamente? Indagou a si mesmo, em pensamentos. A porta novamente se abriu e outros 3 indivíduos adentraram a sala. Com os olhos ainda bem fechados, Beleros tremeu. Os 5 deuses estavam diante dele. Deveremos puni-lo severamente? Indagou a voz de um terceiro deus, grave porém branda, como se tivesse lido a mente do jovem elfo. Eis o deus do fogo e da justiça, Isoldur, afirmou Beleros para si mesmo. Ele consegue ouvir meus pensamentos? Indagou-se, assustado. Todos conseguimos te ouvir, Beleros, respondeu a quarta voz, feminina e serena, como a brisa da manhã. E todos sabemos o que você fez. Beleros esforçou-se para abrir os olhos, porém, nada conseguiu. A luz ainda estava intensa no interior da sala, e a sensação era de que seus olhos seriam queimados, mesmo que fossem apenas entreabertos. Ah, a deusa Nithiel, serena e afável, mentalizou o elfo, encantado pela voz da deusa dos ventos. Contudo, logo percebeu a realidade à sua volta. Oh céus, estou em graves apuros, pensou ele. Com certeza você está bastante encrencado, mortal, disse o último deus, imponente e ameaçador, com a voz ressonante como o eco de um trovão. Goratur, o deus das tempestades, pensou Beleros, em um misto de pavor, receio e honra. Os 5 deuses estavam diante do elfo, e ele, incapacitado, nem ao menos conseguiu dar uma espiada para visualizá-los. Que triste infortúnio o meu, diante dos criadores, incapaz de enxergar e de falar. Refletiu Beleros, antes de ouvir os deuses manifestarem-se uma vez mais. E então, irmãos, disse Goratur, altivo, qual será o castigo deste pequeno e audaz larápio de pergaminhos? Poderíamos lançá-lo nas chamas do vulcão Oldur? Bradou Ressael, impiedoso. Pelos deuses, foi apenas um pergaminho, pensou Beleros, perplexo. Não tirei a vida de ninguém, complementou o elfo, atônito. Não, interrompeu Nithiel, suave e tranquila. Isto seria muito cruel. Como ele apenas roubou um pergaminho, poderíamos tirar-lhe suas mãos. Quanta tortura! Este é o julgamento dos criadores? Eles só podem estar zombando comigo, refletiu o elfo, desesperado como um pequeno inseto preso na teia de uma grande aranha. Não! Irrompeu Isoldur, como a erupção de um vulcão. Sejamos justos, irmãos. Beleros deverá ser julgado por Lúthien, pois a essência dela é a mais abundante dentre os elfos. Os deuses consentiram. Houve um silêncio,
Então Bellerus pôde ouvir a doce voz da deusa Lúthien. Jovem elfo, sou Lúthien, a deusa da luz, falando diretamente em seus pensamentos. Você não abrirá os olhos para evitar vislumbrar a imagem de seus criadores. Nossas formas podem lhe cegar. E nem deve falar sua linguagem neste local para não macular as paredes sagradas de Gildain, construídas para ressonarem apenas a melodia das vozes dos deuses. Sua façanha foi bastante audaciosa para um ser tão diminuto. No entanto, suas ações foram muito erradas. Você não deveria ter furtado o Nosgorion de seu guardião, e jamais deveria ter adentrado Gildain. O que você contemplou aqui não deveria ser visualizado por nenhum mortal. É lamentável, mas terei de lhe castigar para que isso não ocorra novamente. Quando abrir seus olhos, você deverá montar nas costas de seu grifo e voltar para Nosgor. Assim que chegarem, ambos receberão um castigo adequado. Espere que aprenda com seus erros. Atordoado, Bellerus tentou questionar qual seria seu castigo, ou por que seu grifo seria punido também. Afinal, a culpa era unicamente sua. Contudo, os deuses não mais responderam. Era uma lástima. Galpes pagaria pelos erros de Bellerus. Alguns instantes seguiram-se e um profundo e completo silêncio instaurou-se em torno do elfo. Bellerus agiu exatamente como a deusa Lúthien solicitou. Primeiro, abriu os olhos e percebeu. Estava diante da entrada de Gildain. Depois, montou nas costas de Galpes, que estava ao lado, acuado e assustado. Os dois alçaram voo e rumaram para a terra firme. Bellerus sentia-se grandioso por seu incrível feito. Em contraponto, sentia-se temeroso sobre seu futuro. O que os deuses reservaram de punição a ele? Em Nosgor, uma minuciosa busca organizada por Zarus procurava por Bellerus e o pergaminho furtado. Completamente desordenado pelo roubo sofrido, o elfo guardião rumou para o vilarejo de Selfíria. Lá, Zarus solicitou auxílio de todos os montadores de grifos do vilarejo para encontrarem, de uma vez por todas, o ladrão do pergaminho. Zarus determinou que, quando encontrado, Bellerus deveria ser punido severamente. As buscas espalharam-se por todo o continente de Goregard. Até o próprio Zarus incumbiu-se de voar às costas de um grifo e procurar por Bellerus. As últimas inscrições do pergaminho sagrado ecoavam constantemente nos pensamentos do guardião. O ladino veio em um dia dourado, e ao invés de palavras, ele viu um mapa, um caminho a ser trilhado. Murmurou Zarus para si mesmo, enquanto voava ao norte de Goregard. O que partirá para os céus quer dizer? Esta metáfora está muito confusa. Visão e queda. Quanto mais reflito, mais fico desorientado. Gostaria de uma conversa com meu velho amigo Nevitilion. Ele poderia me auxiliar com essas frases proféticas e confusas. O dia marcado pelo roubo do pergaminho havia terminado. A madrugada fria do novo dia se passou e a aurora surgiu imponente. Bellerus continuava foragido. A grande multidão de montadores de grifo insistiu na busca, voando por todos os cantos de Goregard. Muitos se perguntavam se o elfo não teria atravessado o oceano. No entanto, por mais que o grifo Galpes tivesse recebido um treinamento diferente, seria impossível até mesmo para ele atravessar o grande oceano a voo. No amanhecer daquele dia, Zarus alcançou a costa noroeste de Goregard, na mesma região onde Bellerus esteve, quando procurava pelo sinal brilhante no mapa do Nosgorion. Zarus contemplou a praia de areias brancas, o longo e vasto mar azul, e, para espanto do velho elfo, um sujeito jogado à beira-mar, ao lado de uma criatura que parecia ser um grifo. Zarus correu ao encontro do indivíduo e chocou-se com a cena presenciada. Bellerus estava desmaiado, o Nosgorion jogado na areia, a alguns metros,
e Galpes, o grifo do elfo, desprovido de asas, também inconsciente. O guardião do Nosgorion acolheu o jovem nos braços e chamou por seu nome, agitando seus ombros, tentando fazê-lo recobrar a consciência. Beleros acordou vagarosamente, ainda confuso sobre o que havia acontecido. — O que aconteceu com você, Beleros? Indagou Zarus, apreensivo. — Voei com Galpes até Gildain, Zarus, respondeu Beleros, alegre. Estive diante dos criadores. O palácio de Gildain flutua pelos céus de Nosgor. — Você está delirando, rapaz, bradou o guardião, inquieto. O que aconteceu com as asas de Galpes? Beleros lentamente abriu seus olhos. Para espanto do elfo audaz, a luz não estava mais presente em sua visão. Uma intensa escuridão abateu-se sobre os olhos do jovem. Ele estava cego. Este era o castigo dos deuses. Beleros não mais contemplaria as cores e a luz do mundo, para não mais ver o caminho para Gildain, aparente na superfície do Nosgorion. — O que aconteceu com Galpes? Indagou Beleros, atônito, balançando a cabeça para os lados, como se procurasse seu grifo. — Responda-me, eu não mais enxergo, estou cego. Assombrado, Zarus compreendeu por completo a última inscrição do pergaminho sagrado. Beleros falou a verdade. Ele voou para o topo do firmamento e esteve entre os deuses. Os acontecimentos condiziam as mensagens do Nosgorion. Galpes perdeu suas asas para que Beleros não ousasse tentar sua façanha novamente. Infelizmente, o animal padeceu pelo atrevimento de seu dono. Beleros, o ladino que veio em um dia de muito sol, tornou-se o audaz dentre seu povo. Enxergou o caminho até o Palácio Celeste, lançou-se aos céus. Sua visão o tornou único, pois contemplou a morada dos criadores. Porém, este sagrado vislumbre lhe resultou na queda e na escuridão dos olhos. Com seus olhos cegos, jamais avistará a luz e jamais enxergará o caminho até os deuses, novamente. Enquanto Zarus narrava, Beleros enxugava as lágrimas que escorriam por toda a sua face. Seus olhos, privados de visão, perderam o brilho e a audácia de outrora. Além de ter recebido um castigo divino, Beleros também foi punido com uma penitência entre os mortais. Pelo crime contra os povos, o roubo do Nosgorion, Beleros foi condenado a viver encarcerado o tempo de vida restante de seu grifo, Galpes. A punição, estabelecida por Nevitilion, senhor dos elfos, considerou a inocência do animal pelos atos transgressores de seu dono. Sendo assim, somente no dia da morte de Galpes o prisioneiro élfico seria liberto. Durante 3 anos, Beleros foi mantido cativo entre seu povo, acorrentado com correntes de prata na floresta de Aldaril. Mais tarde, após um conselho entre os líderes da Tríade, a fortaleza da punição foi edificada, e Beleros e Galpes foram levados para lá. A história de Beleros foi narrada ao longo dos anos, e graças a ela, a segurança do Nosgorion foi preservada, apesar de muitos tratarem os boatos sobre o audaz com bastante descrédito. O guardião Zarus resguardou a imagem do Nosgorion com mais cautela, e exibições desnecessárias do pergaminho eram evitadas. Capítulo 22, Parte 3. O plano do necromante. O primeiro passo. A vida de Galpes perdurou e Beleros continuou trancafiado na fortaleza da punição por muito tempo. Os anos se passaram e o elfo ladino envelheceu. Sua vida na prisão foi de completa escuridão e de imensurável dor. Durante todo o seu tempo aprisionado, Beleros ansiou ardentemente pelo fim de sua vida e de seu terrível castigo. Contudo, o tempo na fortaleza da punição parecia não passar. Os dias e noites foram mais longos. A melancolia e o desânimo imperaram em meio às sombras
e ao esquecimento. As acomodações de Beleros não eram as melhores. As paredes e o chão da cela do elfo apresentavam um aspecto úmido e sujo. Porém, para ele não havia diferença alguma, afinal, ele não conseguia vislumbrar nada à sua volta. Seus últimos dias foram os mais difíceis de todo o seu período na Fortaleza da Punição. Uma forte tosse tornou-se insistente, e a febre alta, algumas vezes, lhe fazia delirar e gritar devaneios, cela afora. "Guardas!" resmungou o audaz decaído e adoecido. "Ajudem-me, pois sou aquele que foi aos céus para ser agraciado pela escuridão dos deuses. A vida de uma águia pulsa dentro de mim. Por favor, tratem-me com valor e respeito de um grandioso viajante voador da imensidão celeste." As lamúrias do elfo ecoavam por todo o sombrio e úmido corredor. Inúmeras tochas estendiam-se fixadas ao longo das paredes, nos intervalos de uma cela à outra. No entanto, poucas tinham fogo e ofereciam luz. No lado oposto do corredor, uma pequena vela iluminava a última cela. Pequena e mal cheirosa, a cela era composta de um maltrapilho colchão de palha em um dos cantos, uma cadeira e uma mesa. Sobre a velha mesa de madeira repousava a vela, única fonte de iluminação no local, e um monte de livros e pergaminhos surrados. Um decrépito homem tentava escrever algumas palavras, contudo, não conseguia se concentrar com a algazarra no outro lado do corredor. "Por favor!" bradou o velho homem, de cabelos e barbas longos e grisalhos. "Ajudem aquele moribundo!" 2 carcereiros, vestidos com roupas de couro e portando lanças, adentraram o corredor sombrio após o apelo do prisioneiro da primeira cela. Ele era tratado com grande respeito dentre todos os encarcerados, cerca de 10 indivíduos, a maioria condenada por furto. Os 2 homens aproximaram-se do final do corredor, até as proximidades da cela de Beleros, e entreolharam-se, com piedade nos olhos. "Ele está muito fraco", sussurrou o primeiro guarda para o segundo. "Não creio que suportará mais esta noite." "E quanto ao grifo?" murmurou o segundo guarda, em tom de voz quase inaudível. "Revelamos a ele sobre o grifo?" "Penso que não fará diferença", disse o primeiro dos vigilantes. "Nessas condições, ele não resistirá lá fora. Mantenhamos ele aqui, por enquanto. Talvez possamos curá-lo antes de liberá-lo." "Você tem razão", respondeu o segundo homem. "Solicite ao herborista que prepare mais alguns chás para ele. Se sobreviver, ele poderá desfrutar da liberdade novamente." Os 2 indivíduos não perceberam, mas o velho homem, aprisionado na cela do outro lado do corredor, conseguiu ouvir seus sussurros. Outrora, o sujeito havia sido um importante e poderoso mago. Seus sentidos e percepções eram mais aguçados que as pessoas comuns. "Eis um bom motivo", murmurou o velho homem para si mesmo. Por um grande infortúnio da história, aqueles 2 guardas foram os últimos a observarem Beleros com vida. O velho elfo perdurou algum tempo com a tosse e a febre alta, porém sucumbiu à força da enfermidade e perdeu sua vida no decorrer daquela madrugada. Seu corpo, envelhecido e desprovido de vida, foi carregado até a cripta da prisão e lá sepultado. Os vigilantes da fortaleza, condolentes da sina de Beleros, lhe recitaram uma última frase de afeto. Enfim, o audaz Beleros encontrou sua tão esperada liberdade. Que os deuses o guiem pelos caminhos obscuros da eternidade. Jamais esqueça da força de teu nome. O velho humano, prisioneiro do outro final do corredor da prisão, lamentou a partida do elfo. Em contrapartida,
ficou agradecido por encontrar o silêncio em seu sombrio cárcere. Os outros presos eram silenciosos, às vezes nem pareciam estar por ali. A partir daquele momento, o antigo mago poderia concluir seus estudos. Seu mais grandioso feito estava quase finalizado. Debaixo da luz fraca da vela sobre a mesa de sua cela, o velho humano observava fixamente um pingente em sua mão direita. O pequeno amuleto, com formato de cruz, era simples, porém belo e muito brilhante. Há muito tempo, o pingente lhe foi concedido por sua falecida esposa. Infelizmente, faleceu devido a uma enfermidade, tal qual havia sido com Beleros. Contudo, ao observar o talismã intacto, o velho Dovanor reparou os fragmentos da lembrança de sua amada e manteve sua fé de um dia reencontrá-la. Você continua viva dentro de mim, minha querida, sussurrou o velho, fitando o amuleto. Em breve nos encontraremos novamente, minha doce Elara. Algumas vezes os carcereiros ouviam o velho humano falando sozinho, palavras vãs sobre reencontrar sua falecida mulher. São sinais da senilidade e dos anos interferindo nas palavras de Dovanor, diziam eles. Contudo, eles jamais poderiam imaginar o trágico plano traçado pelo mago. Quando os guardas da prisão passaram com o corpo de Beleros em direção às criptas, Dovanor sorrateiramente depositou um pequeno pedaço de pergaminho junto às vestes do elfo. O que dizia o pergaminho, somente o futuro poderia responder. No entanto, o primeiro passo do plano do necromante havia sido tomado. Fim do capítulo 22.